nas fronteiras do infinito. Acho que já estamos nos acostumando com a ideia de trazer uma sequência de notícias, Rodrigo. Hoje, assim como foi na nossa última semana, teremos 3. É um hat-trick, Marco. Pelo que eu estou vendo aqui no nosso roteiro do Fronteiras do Infinito de hoje, serão 2 notícias e uma discussão. Acho que vai ser muito bacana para o nosso ouvinte. Isso mesmo, cara. Tem saído tanta coisa bacana das pesquisas astronômicas por aí, que escolher o que trazer para você que nos ouve tem sido uma curadoria e tanto. Mas vamos começar do começo. Semana passada falamos das primeiras moléculas do universo. Hoje trazemos sobre como as estrelas forjam os átomos. Afinal, se temos objetos em escalas gigantescas como as estrelas, elas são construídas de algo muito pequenininho, fundamental para tudo que existe. Exatamente, Rodrigo. Um estudo recente publicado na revista Nature Astronomy, agora nesse finalzinho de agosto, trouxe uma confirmação observacional rara e valiosa para nossas teorias. Uma equipe de astrônomos liderada por Steve Shoes, da Northwest University, conseguiram observar os estágios finais da estrela que produziu a supernova batizada de SN 2021 YFJ. O que torna esta supernova tão especial é a sua classificação. Ela é denominada supernova extremamente descascada. Isso significa que essa estrela, antes de explodir nos estágios finais, havia perdido quase todas as suas camadas externas de gás, restando apenas uma estrutura muito próxima do seu núcleo. E para entender a importância disso, nós vamos recapitular brevemente como uma estrela vive e morre. Durante a maior parte de sua vida, uma estrela é sustentada pela fusão nuclear. No interior das estrelas massivas, esse processo ocorre em ciclos sequenciais, cada um mais rápido que o anterior. Esse ciclo que a gente está falando começa com a fusão de hidrogênio para virar hélio. Isso pode durar milhões de anos. Quando o hidrogênio se esgota, a estrela começa a fundir hélio para virar carbono, e assim por diante, progredindo para uma formação de elementos cada vez mais pesado, como oxigênio, neônio e silício. Esses processos de fusão criam uma estrutura interna em camadas, similar a uma cebola. A camada mais externa é a de hidrogênio, seguida por uma de hélio e assim por diante até chegarmos lá dentro no seu núcleo, onde ocorre a fusão mais recente e energética. Paralelamente a este processo, a estrela está constantemente perdendo massa através dos ventos estelares dela mesma, que expulsam parte do gás de suas camadas externas para o espaço interestelar. Cada concha de gás expelida carrega consigo a composição química específica da camada onde se originou. O ponto crítico chega quando o núcleo da estrela produz finalmente o elemento ferro. Como já dissemos anteriormente aqui no nosso podcast, diferente de todos os elementos anteriores, a fusão do ferro não libera energia, ela absorve. Sem a pressão empurrando para fora que a fusão provoca para contrabalancear a força gravitacional, a qual empurra para dentro, o núcleo entra em colapso catastrófico. A gravidade passa a vencer pelo cansaço. E esse colapso é tão violento que causa um enorme rebote nos arredores da estrela, enviando uma onda de choque esmagadora para fora, que literalmente destrói a estrela em uma explosão de supernova por colapso do núcleo. A energia liberada é tão intensa que, por um breve período, em uma única supernova, pode ofuscar uma galáxia inteira. E nesse ponto retornamos para a nossa estrela protagonista da notícia, a SN 2021 YFJ. Em praticamente todas as supernovas observadas até hoje, o material ejetado que ilumina com a explosão era proveniente das camadas de hidrogênio, hélio ou, no máximo, carbono. A grande surpresa desta vez é que, ao analisar a luz dessa supernova, a equipe do Dr. Schultz descobriu que o material iluminado pela explosão era majoritariamente silício. A camada de silício normalmente é a penúltima camada da estrela, lá no seu interior, formada apenas por algumas centenas de anos antes da explosão, ficando logo acima do núcleo de ferro prestes a colapsar. E isso indica que, antes de explodir, essa estrela já havia perdido todas as suas camadas externas, de hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e neônio, restando exposta, praticamente nua, à sua camada mais profunda de silício. Daí vem a explicação do termo extremamente descascada.
O mistério que se coloca é como a estrela pode perder uma quantidade tão colossal de massa, chegando a camadas tão profundas em um intervalo de tempo relativamente curto. Os ventos estelares convencionais, por mais fortes que sejam, dificilmente teria potência suficiente para realizar essa proeza sozinho. A hipótese mais plausível e que o estudo corrobora envolve um cenário binário, ou seja, como se a estrela que explodiu tivesse uma companheira a orbitando. A gravidade dessa segunda estrela poderia ter puxado e arrancado as camadas externas da estrela principal, expondo o seu núcleo de silício pouco antes da explosão final. Se for isso mesmo, imagina que cena de cinema! Independente do mecanismo exato, a observação direta desse material de silício é uma confirmação dramática dos modelos teóricos de nucleossíntese estelar. Pela primeira vez, tivemos uma visão clara do interior de uma estrela massiva em seus momentos finais, e ele se comportou exatamente como a física previu. E a importância disso vai muito além de confirmar uma teoria. É sobre entender a nossa própria origem, uma vez que praticamente todos os elementos químicos que constituem a tabela periódica e, consequente, o mundo, foram forjados no interior da estrela ou em suas mortes explosivas. Elementos como o oxigênio que respiramos, o magnésio, o enxofre e o neônio são produzidos inicialmente em supernovas de colapso do núcleo, como a SN 2021-YJF. Eles são ejetados no espaço interestelar e se tornam parte das nuvens de gases que um dia formarão novas estrelas, com novos planetas e, quem sabe, até com vida. Sem esses eventos cataclísmicos, o universo seria um lugar completamente diferente, composto apenas de hidrogênio e hélio, elementos primordiais do Big Bang. Não haveriam planetas rochosos, não haveria química complexa e, consequentemente, não haveria nós. Somos literalmente, como vocês já sabem, poeira de estrelas. Cada supernova como a 2021 YJF enriquece o cosmos, olha só, distribuindo e semeando as galáxias com os elementos pesados que permitem a formação de gerações futuras de estrelas e até sistemas planetários. O estudo dessa supernova em específico nos ajuda a calibrar melhor quantos elementos são ejetados nesses eventos. E isso é bastante importante para entender a evolução química do universo. As primeiras estrelas e planetas se formaram em um ambiente muito mais pobre em metais. Com o tempo, à medida que mais e mais estrelas completaram os seus ciclos e explodiram, o universo foi se tornando um lugar muito mais complexo e diverso. A SN 2021 YJF é uma explosão momentânea em uma galáxia distante. Ela é mais do que um espetáculo cósmico passageiro. Pode ter certeza, ela é uma janela para que os processos que, ao longo de bilhões de anos, moldaram a composição do cosmos e, em última análise, tornaram possível a nossa existência aqui hoje, para estudá-la e discuti-la com você, ouvinte, no nosso podcast. E falando justamente na formação desses verdadeiros colossos cósmicos, e já puxando para a nossa próxima conversa, uma pergunta que naturalmente surge aqui é: como as maiores estrelas do universo, como aquelas que dão origem a supernovas tão peculiares, conseguem crescer tanto, Rodrigo? O que a física nos diz sobre os limites superiores de uma estrela? É uma questão bastante relevante no campo da astrofísica. Quando falamos das maiores estrelas, precisamos fazer uma distinção fundamental entre o raio e a massa. São duas propriedades distintas. Um exemplo emblemático é a VY Canis Majoris, uma estrela hipergigante vermelha localizada a cerca de 6.000 anos-luz de distância. Exatamente. A VY Canis Majoris é um monstro em termos de volume. Ela possui mais de 1.500 vezes o raio do Sol e, se colocássemos no centro do nosso sistema solar, a sua superfície se estenderia quase até a órbita de Saturno, engolindo todos os planetas internos. No entanto, não é em todos os parâmetros que ela é a maior zona de todas, pois a sua massa é estimada em apenas 17 vezes a massa do Sol. Esse contraste já nos dá uma pista importante. Ela é enormemente inflada, mas não é a campeã de massa. Esse título pertence a estrelas como a R136A1, localizada na nebulosa da Tarântula, na Grande Nuvem de Magalhães. Ela tem apenas algumas vezes o tamanho do Sol,
mas sua massa é simplesmente avassaladora, cerca de 300 vezes a massa do Sol. Essa estrela que você citou, Rodrigo, é do tipo WR, a Wolf Rayet. Já a VY Canis Majoris é grande desse jeito devido ao mecanismo que explica os estágios evolutivos. Estrelas como ela estão nos estágios finais de sua vida. Elas já esgotaram o hidrogênio em seus núcleos e acumularam uma quantidade significativa de hélio, que atua como uma espécie de cinza que atrapalha a fusão. Esse acúmulo força a fusão do hidrogênio para uma camada ao redor do núcleo inerte de hélio. Essa fusão em camada emite uma quantidade colossal de radiação. A pressão dessa radiação é tão intensa que começa a empurrar as camadas externas da estrela para fora, inflando-a dramaticamente em um processo que chamamos de fase de gigante ou supergigante vermelha, exatamente como comentamos antes sobre a supernova 2021 YJF. E os modelos preveem que o nosso próprio Sol passará por esse processo daqui a alguns bilhões de anos. Betelgeuse, na constelação de Órion, é outro exemplo famoso que já está nessa fase altamente instável, pulsando e variando de brilho, à beira de uma potencial explosão de supernova. Essa evolução estelar que eu e o Marco estamos discutindo aqui pode ser vista facilmente através do diagrama HR, né, que a gente já comentou aqui também, o diagrama Hertzsprung-Russell, onde temos a sequência principal, que é uma praticamente linha diagonal que vai de um canto para o outro no diagrama HR, que mostra ali a fase onde majoritariamente o hidrogênio é consumido e sendo fundido para virar o hélio. Logo após essa etapa, a estrela ela mudaria de posição, ela sai dessa sequência principal e iria para a fase ou de gigante ou de supergigante. Isso vai depender um pouco da sua massa, né? Então, o diagrama HR ele mostra também essas posições. O interessante também do diagrama HR é que ele mostra o final do Sol, que vai ser provavelmente por uma anã branca. Porém, ele não mostra os outros caminhos possíveis de estrelas muito grandes, que pode virar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Esses astros não estão comportados dentro do diagrama HR. Ouvinte, você já reparou quantas estrelas vermelhas nós conseguimos ver a olho nu no céu? Pois é, a sua área superficial colossal as torna extremamente brilhantes, dominando o brilho de suas regiões, mesmo estando a grandes distância. A VY Canis Majoris é um produto desse fim dramático de vida estelar. Mas e as estrelas supermassivas, como a que você citou anteriormente, a R136A1? Como elas podem atingir massas de centenas de sóis? Existe um limite físico para isso? A resposta, mais uma vez, está justamente no já explorado hoje equilíbrio de forças. Quanto maior a massa de uma estrela, maior a pressão e a temperatura em seu núcleo. Isso acelera exponencialmente a taxa de fusão nuclear. Uma estrela como a R136A1 funde seu combustível a uma velocidade alucinante, liberando uma quantidade inimaginável de energia. E é essa mesma energia que impõe o limite superior. Acredita-se que, por volta de 300 massas solares, o núcleo estelar produz tanta radiação que a pressão externa gerada se torna simplesmente forte demais. Essa radiação começa a soprar as camadas externas da estrela para longe, ejetando a massa e impedindo que a estrela cresça ainda mais. Essa imensa potência faz da R136A1 a estrela mais luminosa que conhecemos. Seu brilho é estimado em mais de 4,5 milhões de vezes o brilho do nosso Sol. A maior parte dessa radiação, no entanto, é emitida na forma de luz ultravioleta, invisível aos nossos olhos. Se pudéssemos ver toda a sua energia, seu esplendor seria incomparável. É importante notar que essa vida de excessos tem um preço alto. Estrelas tão massivas queimam seu combustível nuclear de forma furiosa e irresponsável, parece um bêbado. Enquanto uma estrela como o Sol vive por bilhões de anos, um colosso como a R136A1 esgota seu combustível em meros alguns milhões de anos. Me lembra aqueles rockstars que morrem aos 27 anos, não é, Marco? Tem a regra, né? O rockstar, se você passou dos 27, você não é um rockstar. Fique tranquilo, você é mais um sol. Você vai viver ali os seus bons bilhões.
Se você for um astro do rock, daí você já é uma estrelona como essa aqui que a gente está citando, que vai chegar até os 27. E suas mortes são igualmente espetaculares. Elas não simplesmente silenciam, elas explodem em supernovas extremamente energéticas, injetando no espaço interestelar os elementos pesados, forjados em seus núcleos fervilhantes. É um ciclo de vida curto, porém intenso e fundamental para a composição química da galáxia. E assim, enquanto gigantes como a supernova 2021 YFJ, a VY Canis Majoris e a R136A1 eventualmente desaparecerem, o processo de formação estelar continua. Novas nuvens de gás e poeira, enriquecidas pelo resto desses colossos, se aglomerarão para dar origem à nova geração de estrelas, perpetuando então o ciclo cósmico estelar e dando nova luz a essas novas estrelas que virão. E agora, caminhando em direção à nossa terceira discussão aqui no Fronteiras do Infinito de hoje, falaremos do próprio palco onde essas estrelas imensas e também as menores se desenrolam. E é algo profundamente misterioso e contraintuitivo: o tecido do espaço-tempo em si. Afinal, o que é exatamente esse conceito fundamental que tanto ouvimos falar? É uma pergunta que vai ao cerne da física moderna, Rodrigo. Nele estão desde as estrelas mais colossais até a menor das subpartículas. A ideia do espaço-tempo, essa coisa que interliga o espaço e o tempo, foi a grande revolução trazida pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Essa ideia toda remodelou completamente nossa compreensão da realidade. E isso nem tanto tempo atrás. Não mesmo, foi no século passado. E vamos colocar algumas ideias sobre o tema aqui. Em uma das descrições mais comuns para o espaço-tempo é a do universo bloco. Nessa visão, conhecida como eternalismo, todo o passado, presente e futuro já existem, fixos em uma estrutura quadridimensional. O tempo não flui, ele simplesmente é. Todos os eventos, desde o Big Bang até o fim do universo, estariam lá, catalogados. É uma visão um tanto determinista que contrasta com o presentismo, a ideia de que só o presente existe. Mas é aí que a linguagem começa a nos pregar peças. O que significa dizer que o espaço-tempo, entre aspas aqui, existe? E aqui eu dou ênfase ao que entendemos pela palavra existir. Será que ele existe da mesma forma que o seu celular, ouvinte, existe? Ou como, por exemplo, o fone de ouvido que a gente está usando agora aqui, Rodrigo, será que o espaço-tempo existe do mesmo jeito que esses itens? Ou será que ele é apenas uma estrutura descritiva, um mapa que relaciona eventos que aqui ocorrem, mas não existem de forma permanente? E nessa sua fala, Marco, temos que enfatizar o existir e o ocorrer que você citou. Essa distinção entre existir e ocorrer é crucial. E aqui eu convido você, ouvinte, a fazer um exercício mental comigo. Imagine um elefante. Você pode dizer que o elefante existe como um objeto tridimensional que perdura no tempo. Agora, imagine uma fatia infinitesimal desse elefante, um instante congelado, como se o tempo fosse um pão de forma e os instantes fossem as fatias. Esse instante não existe sozinho, ele ocorre, ele é um evento. Aplicando isso ao universo bloco, temos um quebra-cabeça filosófico. Se todo o espaço-tempo, com todos os seus eventos, existe de uma vez, isso implicaria que ele próprio precisaria existir em algum, entre aspas, hipertempo, uma quinta dimensão. Adicionamos aqui mais uma dimensão temporal a todas as demais. É como se em cada instante as 3 dimensões de espaço possuíssem as suas coordenadas, como já as conhecemos lá do ensino médio, mas que para avançar nos instantes seguintes, cada um destes instantes de tempo tivesse que avançar numa direção, gerando os novos instantes e com eles todas as suas coordenadas espaciais. Eu fico imaginando se isso não seria como quantizar o tempo em si, Rodrigo, parecido com o que Max Planck fez lá atrás com a energia. Se o universo bloco é atemporal, como algo atemporal pode conter a sequência de eventos que chamamos de tempo?
É como tentar descrever uma música que existe completa, mas que nunca é tocada e nunca se desenrola para um ouvinte. A linguagem comum simplesmente não é adequada para descrever conceitos tão abstratos. E essa confusão conceitual transborda para a cultura popular, influenciando como retratamos na Viagem do Tempo. No filme O Exterminador do Futuro, a linha do tempo é fixa e imutável. Tanto é que o T-800, o robô interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, viaja no tempo, propondo que tudo o que aconteceu e vai acontecer já está lá. Já em Vingadores Ultimato, os personagens podem alterar o passado e criar novas linhas de tempo. E temos outros exemplos de filmes, como O Efeito Borboleta e o grandioso Mr. Nobody. Essas representações, embora fascinantes, assumem que o passado e o futuro são lugares tangíveis que podem ser visitados, sem realmente explorar o que isso significa para a natureza da existência. Elas tratam o espaço-tempo como um objeto que existe da maneira comum e não como uma relação entre eventos. É vital deixar claro que nenhuma dessas discussões filosóficas invalida a teoria da relatividade. As equações de Einstein funcionam perfeitamente para prever desde a curvatura da luz ao redor do Sol até o funcionamento dos GPS. A física está solidamente estabelecida. A questão é interpretar o que a matemática está a nos dizer sobre a natureza fundamental da realidade. E essa interpretação é mais do que um exercício acadêmico. Ela molda como abordamos os maiores problemas não resolvidos da física, como a reconciliação entre a relatividade geral e a mecânica quântica. Compreender se o espaço-tempo é uma entidade fundamental ou uma estrutura emergente talvez seja um passo crucial nessa jornada. No final, questionar a natureza do espaço-tempo é questionar o próprio tipo de universo em que vivemos. É uma busca que começou lá com Einstein e continua até hoje, nas fronteiras mais extremas da física teórica, desafiando não apenas o nosso conhecimento, mas também a linguagem que usamos para descrevê-lo. Essa é a última parte do nosso bloco. Tenho certeza que deixou o nosso ouvinte meio maluco, mas desafiar os limites do pensamento científico também traz consigo a ideia de desafiar as ideias que temos do nosso mundo. Mas fiquem tranquilos que por hoje chega de retorcer a sua cabeça, ouvinte. Por hoje concluímos o Fronteiras do Infinito. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.